Bom, paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs de todo o Brasil e de todo mundo que nos acompanha. Meus irmãos, graças a Deus, vou esperar alguns irmãos chegarem, para mim mostrar para vocês o porquê que eu deixei essa capa de vídeo aí, né? Tô um pouco barbudo aí, tô na rua, passei aqui na sede para dar uma atenção para os meninos aqui. Queria que vocês refletissem comigo um pouco e essa reflexão vai ser uma bênção para vocês crescerem, eu tenho certeza. Presta atenção, meus irmãos. O Vitor, deixa o barulho da reforma de lado. Meus irmãos, o que acontece? Vamos fechar aqui para você. Consegue abaixar um pouquinho? Meus irmãos, presta atenção que eu vou falar para vocês. Acontece o seguinte. Essa capa de vídeo que vocês estão vendo aqui no vídeo, a Débora Miranda sentada em cima de um salto rosa e aquela coisa toda, eu postei numa comunidade e eu falando numa frase, oremos por eles, e mesmo assim uns hipedeônicos, né, hipedeolatras, sei lá, que eles estão defendendo o ministério pode estar tendo pessoas transando, urgia no altar e nego pela placa, nego defende. Hoje em dia está assim, né? Hoje em dia pela placa tem uma religiosidade barata, pior que os fariseus nem tinham placa na igreja deles, e Jesus já falava mal deles, imagina hoje, né? Não é porque o cara da ESA, IPDA, Assembleia de Deus, erro é erro e não convém nada, se placa não se pode defender erros, placa é placa, não se defende erros, pode ser o pastor Júlio, pode ser quem for, né? Pode ser Davi Miranda que errou também, pode ser quem for, tem que ser admoestado, e não tem como, não existe como alguém admoestar de boca calada. Para admoestar tem que falar ou escrever. Quem concorda comigo? Ninguém admoesta com a boca fechada. Então a admoestação, ela serve, a Bíblia diz que a palavra de Deus serve para consolar, edificar e exortar. Hoje, o que aconteceu com essa foto, né, que eu postei no comentário na comunidade, por que as pessoas ficam iradas? Irmão, a verdade é uma só. Você acha que a gente quer ver Débora no inferno? Você acha que a gente quer ver Deus e amor no inferno? Você acha que nós, como servos de Deus, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo quer ver a Débora no inferno? Quer ver o marido dela no inferno? Quer ver Lorival? Quer ver... Não, de forma nenhuma. Nós temos que entender que eles são almas como nós ama, mas hoje você repreender é o tal de julgar da população. Você não pode falar assim, ó, sai do adultério, tá julgando, ó, para de fumar maconha, tá julgando, irmão, os viciados não deram reino do céu, tá julgando, segundo casamento do pecado, tá julgando, não cobiçarás, tá julgando, não matarás, tá julgando. Então tudo é julgar, hoje não tem como mais ser ninguém, que é julgamento, né? Sendo que a Bíblia não fala que é julgamento uma coisa assim. O que é julgamento? Julgamento é quando você está na mesma prática e querem levar em consideração o outro, porque você será o mesmo juízo. Jesus falou assim, ó, tira a primeira trave do teu, o arqueiro do teu para arrancar a trave do teu irmão. Então, quando a admoestação é quem vem de fora admoestar, eu já falei isso 1000 vezes no canal. O que está acontecendo com a IPDA, o que está acontecendo com outras igrejas em todo o Brasil é uma loucura, né? São uns pontos, a falta de temor é tão grande, que os pastores hoje aqui no YouTube, fora do YouTube, no Facebook, em qualquer lugar do Brasil, estão falando que Deus falou, sendo que Deus não falou, que é um pecado terrível isso. No dia do juízo, cada um vai ter que prestar conta do que está falando, que foi Deus que falou. Imagina você que está em casa, uma vizinha fala para outra vizinha que você falou tal, e você não falou nada. Como você se sentiria? Né? Como você se sentiria? Pô, se você não se sente bem com isso, quanto mais Deus falar, você está falando que Deus falou, sendo que Deus não falou nada. O questão do WhatsApp que deu polêmica no YouTube aí. YouTube não é rede social, o irmão do Deus Amor falou. O outro, eu não estou citando o nome, então eu quero que meus irmãos entendam mais ou menos o que acontece. O WhatsApp é pecado, YouTube não é rede social. Aí o irmão fala, mas nunca precisou, meus irmãos, de WhatsApp para se comunicar, mas também nunca precisou de YouTube para pregar. Por que as revelações só servem para os outros, para eles mesmos não servem? É isso que é interessante. E aí o cara me fala, Deus falou que o WhatsApp é pecado. E o Imo? E o Skype? E o Google Duo? E o Messenger? Ué,
Só o WhatsApp? Então exclui o WhatsApp de vocês e coloca o Imo. Exclui o WhatsApp, coloca o Skype. É a mesma coisa, até pior. Deus não revelou isso. Então é uma loucura que está acontecendo esses últimos dias, uma falta de conhecimento, tanto bíblico e espiritual. O irmão veio me falando aqui para mim, falou: pastor Júlio, eu já conheci vários pastores no Brasil, mas um pastor espiritual igual o senhor não existe. Não é que mais igual eu não existe, é que quando você deixa Deus falar, você é calmo, você fica em silêncio até Deus falar. Muita gente me critica, mas quantas profecias da minha vida se cumpriu? Quantas? Muitas. E eu nunca me bati no peito e falei: ó, eu sou profeta. Olha, já aconteceu. Nunca. A barragem de Brumadinho foi profetizada na igreja. Tudo que a gente, aquela chacina nas cadeias, pescoço, foi profetizado atrás da minha vida. Quantas profecias Deus me deu e se cumpriu? E eu nunca me elogiei por isso, porque a profecia é um dom dado por Deus. Mas você tem que profetizar na vontade de Deus e não na sua vontade. Agora o que acontece com a Débora Miranda em cima desse tamanco rosa, eu vou tolerar? Não vou, porque tem milhões de almas atrás dela. Ela é uma líder espiritual, ela tem que dar exemplo. Eu vou entrar dentro de uma sandália rosa, onde a pombagira ama rosa, né? E vou enfeitar a igreja como fazia Nazareno, faz a Quadrangular, a Batista e outras igrejas. Nós somos a igreja de sã doutrina, tá bom? Não tem condições de uma... Aí as pessoas vêm no comentário: pastor Júlio, cuida do seu ministério. Eu cuido do meu ministério, é por isso que eu falo. O meu ministério não é ISA, o meu ministério é de Cristo. Eu estou cuidando do meu ministério, sim, falando contra o pecado, que eu estou cuidando do meu ministério. O meu ministério não é a placa, o meu ministério é o chamado. O chamado não vem com placa, o chamado vem com unção, autoridade e renúncia. O ministério não vem com placa e nem carteirinha de pastor. Então, eu vou dar conta da minha palavra no dia do juízo. E eu estou, um dia Deus vai falar assim: servo, vem aqui, você falou isso da Débora que ela está sendo tamanho. Vamos ver o que Deus vai achar. Vamos ver. Está incentivando as mulheres a ser vaidosas, e é isso, aquilo. Então, cada um tem liberdade de expressão. Por que vai tirar foto? Já sabe que escandaliza, por que tira foto? Aí quando não tira foto, aí você vê lá Uriete na academia, ela e Magno Malta. Aí você fala, aí você vê isso, você aquilo. Aí essas pessoas era para dar exemplo. Por que Jesus admoestou os fariseus? Porque os fariseus eram os religiosos líderes da época. Então você precisa entender. A IPDA é uma igreja diferenciada. Cuidado com os pastores que falam. Aonde tem diferença da IPDA com a Assembleia de Deus, meu amigo? Aonde tem a igreja de hoje, a diferença da IPDA com a Nazareno? Qual é a diferença? As meninas de chapinha, de saia curta, que andam de saia, hoje está zoando. Qual é a diferença? Ah, mas nem todas se corromperam. Ô, meu irmão, eu não estou aqui para atacar ministério. Ministério deve ser admoestado. Ministério não é placa. Isso foi uma loucura que colocaram na mente de vocês. Ah, eu tenho o meu ministério. Tem o quê? O meu ministério. Meu amigo, Timóteo cuidava de um povo. A Bíblia não menciona que tinha placa na igreja de Timóteo. Ele não falou, quando Paulo falou: cumpre o teu ministério no trato, na pureza, no amor, na longanimidade. Ele não falou: cuida do teu ministério, do RI da igreja. Coisa nenhuma. Ministério somos nós, somos o ministério de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, não vem, meus irmãos, querer defender pecado e erro, que chicote estrela mesmo, meu irmão. Sabe por quê? Porque alguém tem que falar, vocês tudo calastrão. Como que pode? Por exemplo, eu sou um pastor da Deus e Amor, estou no YouTube aqui, fazendo um vídeo. Para pensar, gente, para. Eu sou pastor da ISA, por exemplo, o Aziel, Diego. Aí vê eu aqui dando escândalo aqui, fazendo coisa que não convém. Eu vou ficar ainda falando que eu sou homem de Deus? Primeira coisa, para mim ser homem de Deus, eu chego na minha diretoria e falo: ó, tá errado, poucas, e tô saindo fora do ministério, porque não vou ficar com picuinha, não. Meu irmão, não existe negócio de divisor, não. Isso é coisa do homem. Isso aí é Davi Miranda na carnalidade dele, porque Davi Miranda também andou na carne. Você acha que Davi Miranda foi 100% espírito? Foi 100% espírito? Se fosse Davi Miranda 100% espírito, meus irmãos, não arrecadaria 100 milhões de reais. Para que 100 milhões, meus irmãos? O cara morreu, deixou 100 milhões. Para que 100 milhões? Paulo disse: se tiver com medo de comer beber, você se torna contente. Meu irmão, meu irmão, era para mim estar milionário. Para mim o que Deus me deu já está ótimo, não quero mais nada não. Então, para que 100 milhões é muito dinheiro. Então, muita coisa carnal também. O homem tem um erro. Nós temos que olhar para Jesus, meu irmão. O que é errado tem que ter errado. É pecado, é pecado. Se o índio sobe no altar, é errado. Poucas. É errado, é errado. A maquiagem serve para mim, para o índio, para o não índio, e para todos.
Se é pecado, é pecado. Ah, mas o índio lá tem costume de deitar com 5 índias. Poligamia. Ô índio, se conserta. Poligamia. Vocês estão entendendo? Então não tem conversa. Vocês tem que parar de deixar placa. Tira um pouquinho aí essa placa da SA, e olha atrás da placa. Tem uma palavra lá. Palavra da verdade, ela não massageia ninguém. Entendeu? Então é isso que eu falo para vocês. Hoje é crente na academia, crente fazendo aquele negócio de ficar pulando em cima de uma bola, crente isso que tem, e outros que é para dar exemplo dentro de um salto alto rosa. Então, meus irmãos, não querer massagear. Se vocês não aguentam, sai fora desse canal, para de olhar as postagens, meus irmãos, deixa eu contar conta com Deus. O meu ministério foi para isso que Deus me deu, para exortar a igreja. E eu vou viver enquanto não morrer, minha boca vai estar no ar, a palavra de Deus vai estar no ar através da minha boca. Deus precisa desses homens amanhã ou depois, né? Eu tenho certeza que o dia que eu cair no chão, vai brotar um monte de semente. Se eu morrer hoje, já vai ser uma nação cheia de autoridade também para morrer também. Alguém tem que começar a fila. E glória a Deus se for eu que começar a ser assassinado pela verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Enquanto vocês aí é covarde, tanga frouxa, fica escondendo pecado. Irmão, a minha vida é como sacrifício vivo. Eu não posso viver nesse pouco tempo que me resta vendo coisa errada e me calar. Se você se cala, você é um covardão, de cueca suja, covardão, calcinha suja. Você entendeu? Calcinha suja, que fica deitado e andando com a porcaria no meio das pernas e se cala. Vocês estão entendendo? Então, Deus, que é homem valente para denunciar o erro. Tanga frouxa, ô profetinha, você é tanga frouxa. Você teme ao homem, ao Ministério Público que pode processar amanhã por causa de um vídeo. Certo? Se for processar eu, por exemplo, eu não tenho dinheiro para dar para ninguém. Não tenho dinheiro, eu não tenho bens. Vou preso. E o que eu vou fazer na cadeia? Pregar a palavra. O bandido vai falar: malandro, qual que é a situação aí? Por que chegou na cadeia? Mano, cheguei porque eu defendi a verdade lá na rua, lá, e a igreja foi me processou, irmão. Então agora se ele processou lá, nós vamos continuar o culto aqui dentro. Então, que covardia é essa dos homens de Deus na terra? Que covardia é essa dos obreiros na terra? Que covardia é essa desses dirigentes que vê a sua diretoria fazendo coisa errada e não falar nada, né? Então, vocês é covarde, o problema é seus. Eu não fui ungido para morrer na mentira. Eu fui ungido para morrer na verdade. Eu estava comentando com um criminoso, né? Criminoso, bandido, estava conversando com ele sobre a respeito da obra, e ele estava falando, realmente, né? Como nós do crime vai catar uma faca para dar uma apunhalada, arrancar o pescoço de um pastor que pregou a verdade? Eu acho que a gente não tem nem condições de fazer isso. Nem no crime eles respeitam, porque os demônios sabem, vai matar um justo. A Bíblia diz que aquele homem que crucificou Jesus, ele falou assim: matamos o Filho de Deus. Quando pega o estrupador, os caras rasgam no meio, come até o coração dele, mas vai pegar um homem justo que não pecou. Como que vai? Os demônios não têm autoridade nenhuma contra a justiça. A Bíblia diz que qual comunhão tem a luz com as trevas, a justiça contra a justiça. Nem o cara que estiver nervoso que for, ele vai, eu vou matar um cara que ama as almas, o cara prega a verdade de Deus, vou matar o cara, estou lascado. Lá na frente Deus arranca ele da terra também e lança no inferno. Quem que vai bater de frente com um pastor que prega a verdade, meu irmão? Quem? A Bíblia diz: quem tentará acusações contra o escolhido de Deus, que Deus justifica? Quem vai bater de frente contra a verdade? Só quem é maluco. É só quem é maluco. É só quem é louco. Vocês têm que usar a fé de vocês e ir para cima deles. Porque esses daí estão corrompendo pessoas, as vidas estão indo para o inferno por causa de doutrinas heréticas, heresias. E nós se calamos na hora que Deus mais precisa de nós. Nós não vamos calar, deixa o sangue escorrer. Fica aqui na internetinha aqui comentando: não fala mal do meu ministério. Vai, seu intrujão, seu carnalzão, vai bater de frente com o pecado, seu tanga frouxa. Vai, arranca os fariseus do altar da casa de Deus. Já venderam no templo, Jesus meteu o pé, e agora estão fazendo de tudo para corromper as almas, para tirar o foco da salvação. Meus irmãos, vigia. Deus está precisando de vocês, e vocês negam a eles a hora que vê o pecado dos homens.
Ô meu irmão, não tem massagem para facção criminosa, não tem massagem para bandido, para criminoso, para estrupador, para ninguém, meu amigo. O certo, o justo e o correto, a espada de Deus, ela corta, ela arrebenta. Isso aqui não é uma lei de uma facção criminosa, isso aqui não é a lei do tráfico, é a lei de Jeová! Jeová! É o teu nome, e toda a terra treme ao ouvir o som da tua voz. Acordem, não é Sérgio Moro, não é Bolsonaro, é Jeová! Acordem para a vida. Você vai morrer um dia, meu amigo, e Deus vai prestar conta, porque você se calou na hora que deram para condenar os erros, condenai as obras infrutuosas das trevas. Infrutuosas, não dá fruto nenhum digno de arrependimento. Que arrependimento tem? Deitar e rolar em cima de um tamanco rosa, meus irmãos. Quer voltar às práticas desse mundo. E você aí defendendo pecado, defendendo. Por que tirar foto, Débora? Acorda para a vida também, você também, usa sabedoria. Acorda, você quer mostrar que é o quê? Ai, processa eu aí, processa a ISA aqui. Põe esses 40 advogados aí, ó, para cima de nós aqui, para você ver se Jeová não desce com a espada aí dentro aí. Por causa de um justo, o barco de Jonas balançou, hein? Toma cuidado, tá bom? Parem de bobeira. Vão entregar a tua vida a Jesus. Você viu ontem, eu estava aqui, já estou aqui de novo. Meus irmãos, é obra, muita alma morrendo, esse calorzão aqui, nego levando facada por causa de bobeira. Essa palhaçada toda aí. Tinha que levantar. Meu irmão, eu tenho 4 personalidades. Eu sou o Júlio que chora. Eu sou o Júlio que denuncia o pecado. Eu sou o Júlio pastor e sou o Júlio que ensina. Eu tenho 4 personalidades. E agora quem está falando aqui é o da justiça. O da justiça. Toma muito cuidado com o que vocês estão fazendo. Porque Deus está irado contra vocês. Um dia, o Exu da morte virá buscar a tua alma. Ei, aquele bicho preto, com o olho vermelho, com as asas enormes, vai vir te buscar, crente. Vamos ver se vai clamar o sangue de Jesus. Vamos ver, ele te conhece. Ele sabe o que você está fazendo. Seu cantorzinho na miguelagem, aí fica pipipi com as irmãzinhas atrás dos cultos aí. Vocês acham que Deus não está te vendo? Deus está vendo. Não tem massagem para ninguém. Se que não quiser concordar, amém. Sai fora do vídeo e sai andando, rapaz. Você que gosta de coisa errada, nós não gostamos de coisa errada não, nós vivemos do crime. Só tem esse traficante criminoso aqui, ó, na igreja. Nós vivemos no meio da favela. Irmão, sabe por que não é respeitado? Porque a gente também não massageia ninguém não, os caras gostam disso. Quem é do crime, das drogas, gosta de ser confrontado. Até nós daquela igreja gostamos de ser confrontados pela palavra. Agora ficar massageando o pecado porque o cara tem uma arma, porque o cara tem uma ponto 40, porque o cara mata, porque o cara arranca pescoço, nunca. A nossa dor dura um momento, só um pequenininho momento. Depois, eternidade. A carne cai, vai ter que cair mesmo na velhice, ou atropelado na rua, ou infarto. Agora vocês ficam vivendo a vida que vocês têm, tirando as coisas erradas, tirando, não vamos falar nada, deixa ele lá. Aconteceu isso com Eli com seus 2 filhos masturbando perto da Arca da Aliança, com a mão cheia de prostituição dentro do templo, foi tocar na Arca da Aliança com mãos impuras e não falava nada. Deus via eles o próprio Deus via eles transando dentro do tabernáculo, Ofni e Finéias, e Eli ficava calado. Quando aconteceu que a arca foi sequestrada para os filisteus, Eli cansado, barrigudo, carnal. E é o que está acontecendo com os pastores hoje, estão tudo na carne, não estão vendo o erro, tudo no pecado. Telões no altar eu nunca gostei. Eu falei que telão era bom se colocasse lá na rua, aí seria ótimo. Aí as pessoas não entravam na rua, mas viam o telão lá fora, é isso que eu falei. Ninguém liberou telão aqui, ninguém liberou televisão aqui. E na verdade, você aí com esse celular na mão é uma televisão. Essa é a verdade. Já é uma televisão na sua mão, é uma tela com visão. Então é uma hipocrisia, uma ignorância que não tem tamanho. Aonde vão parar esse evangelho? Se a igreja de Deus é amor não voltar ao primeiro amor, o chicote vai estralar. Deus está falando com vocês através da minha vida, através de outros demais irmãos que já viram visões. Vocês não estão dando, vocês estão com o coração duro.
É dinheiro, 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 dinheiro. Vamos parar de passar esse voto sem for revelado por Deus, meus irmãos. Vamos parar de hipocrisia. O cara está lá sem dinheiro, e aí você joga um voto, o obreiro joga um voto na perna dele. Faça o voto, irmão. O irmão pega o voto. E quantas pessoas, Deus e amor, tem mais de 40 votos na Bíblia. Vocês estão brincando com voto, até com voto. Eu vou falar para vocês o que é brincar com sacrifício, hein? Sacrifício não se brinca, hein? Não se brinca, hein? A Bíblia diz que Saul foi rejeitado, hein? Samuel disse: olha, o Senhor diz a ti, vai até os amalequitas, destrói tudo, até criança de peito que mama de peito, arranca a espada e mete o pescoço. Saul foi no meio dos amalequitas e deixou o rei livre e catou o melhor que tinha lá nos amalequitas, vacas, golhas, ovelhas. Quando chegou lá com o rei vivo, foi fazer um sacrifício a Deus. E aí a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Saul estava sacrificando na pedra do sacrifício, Samuel chegou e disse: tem o Senhor mais prazer de obedecer do que sacrificar? Vai, vocês que ficam brincando, Saul morreu, Deus mandou Saul para o inferno. Saul deve estar queimando até hoje, porque ele mesmo se matou, se jogou com o peito a espada. Vocês estão achando que é brincadeira? O dinheiro mata, esse mundo mata, meu amigo. A ganância, a ambição mata, a vaidade mata. Isso é tudo demônio. Demônio da vaidade, da ambição do dinheiro, da ambição de ser famoso, da ambição de querer se aparecer nos Facebooks da vida. Isso aí aos poucos vai te roendo e você não percebe, comendo os seus ossos, comendo a tua alma, para te lançar fora do corpo para a condenação eterna. Para que se combinar com este mundo? Somos nada. E quando nós fazemos coisas boas, não passamos como trapo de justiça. Religiosos que vivem atrás das placas religiosas e não querem obedecer à voz do Senhor, dormindo na sono da indolência. Então é isso. Foi isso que nós temos que entender. Jesus está voltando. E você aí, quantas horas já orou hoje? Olha a tua vida como que está. Olha a tua vida, acordou hoje 10 horas da manhã, às vezes muito você está no trabalho, mas nem sequer agradeceu e pediu perdão dos seus pecados, e ainda fala que vai morar no céu, no céu da boca da onça. Coisa nenhuma. Jesus quer a igreja dele limpa. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor buscará uma noiva sem mácula e sem mancha e sem ruga. Não adianta. O que aconteceu na parábola das 10 virgens? Na palavra das 10 virgens, aconteceu que todas dormiram. A virgem que Deus estava esperando casar com ela, que era prudente, a virgem prudente dormiu. A louca foi buscar azeite, comprar azeite. E o que significa azeite? Fé. Tem muita gente vendendo fé. Naquele tempo já tinha, comprar azeite, porque tinha alguém que estava vendendo. Vocês estão vendendo a fé para o povo? Vocês estão vendendo o que para o povo? Né? A Bíblia diz, meus irmãos, que o povo está vendendo o Espírito Santo, ou até o Espírito Santo estão pegando para vender. Vocês estão de brincadeira, meus irmãos. É de brincadeira, meus irmãos. É onde a Bíblia fala que pegaram o Espírito Santo para vender? A Bíblia diz que Jesus chega na casa de oração e o povo está vendendo pomba. Sabe o que é pomba? Sabe o que é pomba? Deu para entender aí? O que é pomba? Vendendo pombo em frente à casa de Deus. Vocês estão ficando maluco? Vocês estão endoidando. A Bíblia diz da parábola que a mulher está vendendo azeite. Vocês estão enlouquecendo. O que aconteceu? Aqueles comerciantes que estavam lá fora entraram dentro da casa de Deus, e eles entraram dentro do tabernáculo. Hoje esses vendedores entraram nas igrejas. Engraçado que esses vendedores são tão hipócritas que quando passava perto do homem aleijado na Porta Formosa, os pastores passaram. A Bíblia diz que o bom samaritano passou um levita, uma mulher que cantava, passou também um pastor, um sumo sacerdote, e viu aquele homem podre, feio, fedorento, caído, espancado na rua. E veio um publicano e foi lá e consolou, pegou e levou ele até uma tenda e pagou para o bom samaritano, pagou para aqueles homens, cuidar daquele homem até que ele voltasse. Enquanto a igreja passa, vê essas pessoas caídas e não faz nada, passa uma cantora e não faz nada. Vocês passaram quantas vezes perto daquele homem que não podia andar em frente ao templo?
Vocês passaram quantas vezes? Mas a Bíblia diz que Pedro e João desceu até a porta formosa, cheio do Espírito Santo, e diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em frente a essa porta dessa igreja agora, levanta e anda. Quantos de vocês estão morrendo por falta de inteligência? E sentimentalismo está tomando a alma de vocês. Não deixe este mundo dominar os seus corações, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Deus não ama qualquer um. Acorda, Deus não ama qualquer um. Deus não ama qualquer um, meus irmãos. Pode falar aqui que eu quero fama, pode falar o que vocês quiserem, no dia do juízo é eu e você, eu sou desgraçado, demônio desgraçado, seu desgraçado. Ai, pastor, falou palavrão. Não, é um demônio que não tem a graça de Deus, é um demônio que é o demônio da acusação mentirosa, é o demônio da acusação mentirosa, desgraçado, desgraçado. Não é palavrão, é um homem, um demônio sem a graça. E um homem sem a graça, ele também é um desgraçado. A mulher sem a graça, ela é uma desgraçada. Porque a graça foi dada a todos, mas nem todos alcançaram a graça. Temos que alcançar a graça. E para alcançar a graça, precisa entregar a tua vida à morte. Vocês estão com medo de morrer? Vamos morrer, meus irmãos. Vamos morrer. Os discípulos morreram, vão morrer. Os caras morrem na Al-Qaeda com bomba nas costas. E nós com Cristo, a verdade, não morremos. Bando de frouxo, mentiroso, covarde. Vamos entrar no facão, vamos entrar na espada, vamos entrar no chicote, vamos entrar na pancadaria, vamos ser espancados, não tem problema não. No último dia nós vamos ver quem está certo e quem está errado. Vamos, igreja, acorda, o Brasil está essa porcaria por causa da igreja. É um bando de festividade de jovens, festividade das irmãs, festividade dos adolescentes, festa do pastor. Ô, meu irmão, fazer festinha para o pastor, casando pessoas dentro do templo. Vai casar numa chácara. A igreja não é lugar de se fazer cerimônia de casamento. Aonde se viu isso? Essa casa será chamada casa de oração. Ele tem que entrar aqui dentro chorando. Vai casar numa chácara. Vai colocar bexiga, sabe onde? No buffet do teu filho. Mas na casa de oração não. Lá não. Vai com esse tamanco na rua. Meu Deus manda, Deus é amor. É dele, não é de vocês. Foi o Espírito Santo que levantou essa igreja, não foi vocês. E nem tampouco Davi Miranda. A ISA não foi eu que levantei, foi Deus. Vai reclamar com ele. Vai reclamar com ele. Nós somos só servos para executar o plano de Deus. Servos. Eu sou presidente, mas eu sou servo. E também ando descalço como os outros. Também ando descalço como os outros também. Ando de chinelo também. Somos apenas servos. Presidente coisa nenhuma. Presidente é Deus, é o Espírito Santo. Nós não mandamos da casa que Deus nos deu. Não mandamos nos templos. É o Espírito Santo que quer dirigir o culto. É o Espírito Santo que quer dar as oportunidades. É Ele que quer revelar e curar. Ele quer. É Ele. Não é o homem. É o Espírito Santo que domina as congregações. Não é coisa humana. Não pode ser nada humano. Vocês oraram para ver se Deus aprovava essas bexigas. Vocês oraram para pintar unha. Oraram para colocar brinco na orelha. Não oraram. Acordem. Acordem, pelo amor de Deus. Porque o demônio desses cegos estão cegando o entendimento de vocês. Você orou para pintar esse cabelo, irmã? Você orou para colocar essa sainha curta? Orou! Mas para o trabalho, para você arrumar emprego, você ora. Para o seu marido voltar, você ora. Para ganhar um carro, você ora. Porque é bens e benefícios próprios, amantes de si mesmos. Vocês são amantes de si mesmos.
Não consulta o dono da obra para fazer essas anarquias dentro da casa de Deus. Não consulta o dono da obra. Essa igreja não é de vocês. Acordem, filhos da ignorância e do pecado e da morte. Vão ressuscitar para ressuscitar os outros. Acordem da cova. Esse corpo não é seu para você pintar, para você fazer o que você quiser. Ele é templo e morada do Espírito Santo. Então vai pedir para o dono para mexer naquilo que não é seu. Pede para o Espírito Santo para ver se passar uma maquiagem, sei o que ele faz. Ele arranca a tua boca. Pede para o Espírito Santo ver se, eu posso furar. Pede para você ver o que vai acontecer. Ele vai arrancar a tua orelha, porque Jesus falou assim: se essa orelha faz pecar, arranque ela. É melhor entrar no céu todo arrebentado do que para o fogo eterno. Acorde, seus religiosos. Está na hora de vocês acordar e colocar vergonha na cara. É isso que Deus quer, vergonha na cara dos homens. Colocar na sua posição que é pecador miserável. Se morrer hoje, a pombagira vai vir te buscar. Vai. Aí você vai lembrar de mim, do profeta de Deus. Vai lembrar dos os que anunciaram, que avisaram. Todo dia em live, suando, cantando, chorando, mas avisando. Essa mentira chega. O ano passado, no Rio de Janeiro, é uma hipocrisia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a coisa mais feia que existe. É um bando de sapateado, é um bando de reteté, é um bando de fogo dali, mulher do véu aqui, pandeiro daqui. Mas quando ali uma facção criminosa mandou os pastores descer todas as igrejas, todas fecharam. Manda matar de fuzil. Tá na cara. Manda na cara. Manda dar fuzilada na cara. Mas o dono da obra não mandou fechar. Manda dar na cara. Tá no peito, vai. O dono não mandou fechar. Nós não somos sujeitos a homens. Nós somos a igreja do Todo-Poderoso Deus. Nós somos a igreja valente. A igreja que não chora, mas só chora por causa das almas perdidas, mas não chora por nossa própria vida, porque perdemos a nossa razão de viver, porque perdemos nossos conceitos. Não vivemos mais para nós mesmos. Estamos vivendo para Deus o tempo inteiro, até a nossa morte, para que não ficamos deitados no sono da indolência, do pecado e da morte. Porque não há condenação porque estão em Cristo Jesus, mas que não livre mais do pecado, não segundo a carnalidade, mas segundo o Espírito, porque foi esse Espírito de vida que nos livrou do pecado e da morte. Parem de defender o pecado dos outros. Se for tua esposa tiver um pecado, põe ela sem ceia, pastor. Põe sua esposa, disciplina. Põe teu filho, disciplina. Não fica massageando o pecado do teu filho. Débora, não deixe teus filhos ficar tirando foto na Disney com o dízimo do povo, porque ninguém nessa família nasceu rico. Isso é dinheiro vindo do ministério, vindo do ministério que Deus deu à família. Deus vai cobrar essas coisas, vai cobrar. A milícia no Rio manda fechar, todo mundo fecha. Quero dizer que um dia que vai amanhecer aí, vai ter que matar a igreja inteira, que não vai fechar coisa nenhuma. Vai morrer, vai ter que dar exemplo da morte. Pedro deu exemplo da morte. Estevão deu exemplo da morte, meus irmãos. Vamos levar tiro que se lasca, deixa nossos filhos aí, deixa a nossa família aí. Jesus falou: aquele que ama teu filho, teu pai mais do que eu, não é digno de mim. Foi isso que ele disse. Vamos morrer, para de ser religioso. O que adianta aí guarda a doutrina, é pregador da palavra, mas tem medo da morte? Sabe por que tem medo da morte? Porque não tem o Espírito Santo. Aqueles homens que foram comidos na arena de Roma, eles estavam cheios, tomados pela uma glória tão grande, que nem os dentes dos leões fincando em sua pele eles sentiram. Eles não estavam andando mais na carne, mas sim no Espírito. Vamos parar com isso. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho uma esposa, eu tenho um ministério, e daí? Eu não tenho nada. Tem uma caminhonete que nós pagamos por mês, chorando para pagar, e daí? É porcaria! É porcaria! Só porque eu tenho uma caminhonete, eu tenho que passar por cima daquele que não tem? Ao contrário, eu tenho que descer e dar atenção para os que não tem. Mas o dinheiro, o carro, tomou conta dos pastores. Salários, grandes salários,
dinheiro para cobrar, para pregar, para cantar, uma querendo ser mais famosa que a outra. Essa igreja podre que estamos vivendo, essa igreja mentirosa, que está levando milhares para uma condenação eterna. Ei, a vida é uma só. A vida é uma só. Cuidado. Cuidado que a vida é uma só. Se morrer, esse é o inferno. Se vocês quiserem, Jesus disse, aquele que aborrece a tua vida, acha-la na eternidade. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, acha-la. Você tem noção do que é isso? Jesus mandou a gente ir para o sacrifício, para morrer como ele morreu. Se vocês não morrer por Jesus, vocês não podem viver com ele. Viu como que os pastores mentiram para vocês? Vocês acham que essas conferências que vocês têm na igreja vai salvar vocês? Vocês acham que esse grupinho de coreografia dessas meninas que pode ficar balançando peito e bunda dentro da igreja vai salvar vocês? Vocês acham? Jesus está preocupado com a sua alma, mas o seu pecado não te deixa enxergar. Essas festividades mundanas das igrejas, pinta a igreja de rosa, pinta, gasta milhões em bexigas, mas não consegue gastar milhões em cesta básica. Vocês estão enganados. Não foi isso que o nosso mestre falou. Ele disse, vai, não leva forge, nem ouro, nada. Vai morrer. Morra, vai para o campo. Paulo naufragou, ficou nu, foi apedrejado, chegou uma hora que ele desmaiou tanto que acharam que ele tinha morrido, de tanta pancada na cabeça que ele levou. Mas sem murmurar, estava combatendo o bom combate. E você? Esse aí é o seu combate? Sentado dentro de um tamanco? E você que está em casa? Esse aí é o seu combate? Defendendo coisa errada? E vivendo uma vida sem oração, sem jejum, sem leitura de Bíblia, e nem sequer nem a sua família você ganhou, porque você é terrível? Acorde. O fim está próximo. E Deus, com a mão na espada, pronto para arrancar pescoço e lançar no fogo eterno. Vocês estão achando que o evangelho é brincadeira? Vocês estão achando que o evangelho é brincadeira? O evangelho é a coisa mais séria que existe na terra, porque ele não veio da terra, ele veio do céu. E para viver aquele aqui embaixo, tem que confrontar a terra, porque você não é daqui. Cuidado. Cuidado que você está feio fazendo casal, almas. Cuidado. Deus é vingador de todas essas coisas. E ele vai vingar. Vai para o congressinho, vai lá. Vai pular lá, rodar no seu congresso lá, seu carnalzão. Vai lá pular no congresso lá. Vai pregar no congresso lá, seu pastorzinho de meia tigela. E depois não prega para sua família, nas suas atitudes. Não prega para sua casa, não prega para o seu bairro. Prega lá. Vai, deixa o diabo te usar. Porque não é Deus te usando não, ó, congressista. Congressista de meia tigela. O diabão está dentro do seu corpo, te enganando no evangelho. Pregando dentro de você. Falando enche. Receba. Deixa o tranca-rua pregar na tua vida até quando? As suas obras testificam quem você é. As tuas obras testificam quem é você. Por isso vocês protegem o erro, porque vocês estão errados também. Vai lá, menino, vai lá, irmã. Vai lá. Vai rodar, vai entregar profecia. Vai na miguelagem, no WhatsApp, pedir dinheiro pro povo. Eu oro por você, mas tem como me ajudar com R$1.000? Vai. Continua assim. Um dia esse corpo aqui, ó, vai cair. Aí o chicote vai estralar. Vai brincando com o evangelho. Vai achando que você é o pastor da sensacionalismo. Você ganha fama no YouTube por pouco tempo. A sua fama dura minutos. Nem a fama de Ezequias durou tanto. Nem a fama de Salomão durou tanto, quanto mais a sua. Nem a fama de Davi durou tanto, quanto mais a sua. Você vai cair. Você sabe o que eu estou falando? Você vai cair. Você vai cair porque Deus vai arrancar você da terra. Eu estou orando para que Deus comece a arrancar esses falsos profetas do altar. Esses mentirosos só querem dinheiro do povo e mente com heresias de bíblica heresia, usando Bíblia para atacar outro irmão, deixando a igreja escandalosa.
a falsidade, irmão contra irmão. É por isso que ninguém sai do tráfico mais indo para Jesus, porque lá no tráfico, lá a facção é mais unida do que esses irmãos de círculo de oração, dessa meia dúzia de cantores, um cantando, todo mundo cantando, o coral é bonito, mas quando acaba a irmã é uma fofoqueira, mentirosa, vai com a saia no pé, mas a língua está arrastando lá na avenida. Esse bando de infiltrações de demônios que tomaram a casa de Deus. Desça, sai do Facebook, seu canalzão, vai atrás de alma, rapaz. Vai atrás de alma, vai pro semáforo panfletar. O campo tá grande, mas poucos são ceifeiros. Acorda, acorda. No dia lá, e aí o que vai acontecer? Deus vai pedir para você, o que você fez? Ah, Senhor, eu trouxe seu talento. Dá seu talento. Eu quero o seu talento. O que você fez com ele? Dá para mim, dá. Multiplicou ou serve inútil? Abre os olhos, meus irmãos. Abre os olhos. Abre os olhos. Porque o fim vem. O fim está vindo. Eu quero dizer uma coisa bem clara aqui. O anticristo está vindo aí. Está vindo aí o anticristo. Está vindo. Vão tentar acabar com Israel antes dele começar, para que depois ele vai para Israel e fala, não, em Israel ninguém toque. Tudo é armado. O dia que esse anticristo te levantar, a igreja vai passar um pouquinho, e esse pouquinho vai ser terrível na grande tribulação. Nós não vamos subir antes de passar por esse gostinho que Jesus falou. Serão perseguidos, levar ao concílio, se vão ser levados a grandes governadores, vão perseguir a igreja como perseguiram no passado. Eu quero ver onde vocês vão estar. Vamos ver aonde vocês vão estar. Sem vida de oração vocês não vão conseguir, não. Eu duvido que lá na porta da tua igreja parar um cara com machado na mão. Quem que é o primeiro crente? Que a gente vai matar todo mundo, mas os crentes primeiro, vem pra cá. Você é o primeiro a pular o muro da janela da sua igreja, porque vocês não conheceram a Deus. O cara que conhece a Deus, a primeira coisa que ele fala, ele não tem medo de nada. Ele só quer morrer. O objetivo dele, o alvo dele é morte. Ele não é alvo, não é shopping, alvo não é mercado, alvo não é fama, alvo não é falar que é profeta, é morte. Foi isso que Jesus falou. Ou eu estou mentindo? Foi isso, serão perseguidos. Levarão vocês à morte. É morte. Então, enquanto vocês ficam aí, achando que é o cara, desça. Você está enganado. Que Deus tenha misericórdia de vocês. E que o Espírito Santo vos perdoe dessa blasfêmia, essa nojeira que vocês estão fazendo. Políticos nos altares. Mentiras. Congressos mentirosos. Que não muda a vida de ninguém. Pessoas beijando no banheiro da igreja, nos grandes congressos. Ficando depois dos cultos. Transando, indo para motel depois dos cultos. Orgias com obreiras e obreiros. Tome cuidado. E vem aí o grande eu sou. E na tua mão está a pá. E ele diante da sua eira separará o joio do trigo. E o joio amarrará em fardos. E lançará no fogo que arde. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Em nome de Jesus.